Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre o Núcleo de Apoio Técnico, que vai auxiliar magistrados na decisão de processos relacionados à saúde. Veja também, o Poder Judiciário encerra a programação em homenagem ao Dia do Servidor. Confira algumas das pessoas que fazem o Poder Judiciário cearense. E no quadro Além da Toga, você vai conhecer a história de um magistrado que também é triatleta. Ao longo do mês de outubro, o Poder Judiciário cearense promoveu diversas atividades em homenagem aos servidores públicos. As ações terminaram no último dia 28, quando é comemorada a data. Homenagens, cultura e promoção do bem-estar. Esses foram os ingredientes da programação voltada para os servidores. No dia 27 de outubro, o educador físico Everton Abreu ministrou palestra sobre assessoria de corrida. Ele falou sobre os cuidados na hora de iniciar o exercício físico e da necessidade de uma avaliação médica prévia. O profissional também deu dicas de postura durante os treinos e falou dos benefícios do esporte. Prevenção de doenças cardiovasculares, dislipidemias, obesidade, controle do peso corporal e, com isso, trazendo para a pessoa uma melhor qualidade de vida. A servidora Ana Virgínia Teixeira tirou dúvidas durante a palestra. Ela sofre de dores na coluna e sabe que a prática constante de exercícios é importante para a saúde. O tribunal deu um passo muito importante com essa primeira palestra e eu espero que esse tipo de trabalho tenha uma continuidade durante toda a gestão da desembargadora atual e nos próximos anos que virão, porque eu acho que a educação é a chave para a saúde, é a chave para a vida da gente. Em 28 de outubro, o TJCE concedeu certificado a 5 servidores que completaram 45 anos ou mais de trabalho. Luiz Gonzaga Coelho tem 50 anos de serviço e sente orgulho do que faz. Aqui é o meu segundo lar. Eu sempre digo para minha esposa, meus filhos, eu tenho 2 advogados, uma nutricionista e pretendo vê-lo ainda aqui no Poder Judiciário, ou como juiz ou como servidor. Outros homenageados elogiaram o reconhecimento do tribunal aos que dedicaram uma vida inteira ao judiciário. Muita honra e muita satisfação ser homenageado por uma instituição, no caso o Poder Judiciário, em você ter se dedicado durante 45 anos em servir a causa da justiça do meu estado. E eu espero poder servir até chegar o meu tempo de ir para casa pela compulsória. Eu quero dedicar essa minha homenagem a meu irmão querido José Quixadá Viana, que era secretário da Câmara Criminal, deu 45 anos de tribunal dedicada com maior amor, zelo e dedicação. Os servidores selecionados na campanha cultural Eu Faço o Judiciário tiveram as fotos expostas em telões e publicadas na página do Facebook do TJCE. Houve ainda culto ecumênico e divulgação dos vencedores das melhores práticas de gestão. O Coral do Poder Judiciário encerrou o evento. O Poder Judiciário cearense possui mais de 3.600 servidores. Um deles é Nelson Nogueira. Ele tem 21 anos de serviço, 20 deles dedicados ao Telejustiça. Nelson é um daqueles servidores apaixonados pelo trabalho, tanto que foi um dos idealizadores do Telejustiça no Estado. O serviço é essencial para os jurisdicionados. Quando a gente entrou, a ideia inicial, que a gente foi lotado lá no Tribunal de Justiça, era de criar uma central de informações de jurisprudência e legislação para os magistrados. E aí, quando a gente começou a estudar, a gente viu que uma maior necessidade, na verdade, era de centralizar as informações para a sociedade, para o público. A partir daí, a gente começou a estrutura do Telejustiça. Nós somos o cartão de visitas do Poder Judiciário, porque a população, ao se direcionar para cá, ela ou é recebida pela gente por telefone ou na nossa recepção. Então a gente dá essas boas-vindas, a gente é aquela imagem do Poder Judiciário. Então assim, é de fundamental importância, inclusive está como meta e objetivo prioritário da própria Justiça, não é a promoção dessa justiça em busca de uma harmonia social. Então a gente está
contribuindo com isso, com certeza. O entusiasmo e a dedicação pelo trabalho liderado por Nelson se refletem em pesquisas de satisfação do público. A gente sempre faz pesquisa de satisfação e essa pesquisa sempre atinge índices superiores a 95%. Então, assim, para mim, enquanto estando à frente disso, eu sinto muito orgulho. O sentimento dele em poder contribuir com o judiciário é de orgulho e realização, mas não para por aí. Nelson é movido por novos desafios. Eu sinto muita honra de participar, assim, desde o primeiro dia até hoje, eu adoro isso aqui. Aqui realmente é a minha casa, toda a minha formação profissional foi aqui dentro, né? Ou seja, lógico, eu já tinha trabalhado algum tempo antes de fazer o concurso, mas eu só agreguei para cá. Então, até a minha construção profissional na área jurídica, na área de atendimento, foi toda construída aqui dentro. Então, assim, eu cresci muito como pessoa. O Poder Judiciário realmente me ajudou nesse aspecto e eu sei que eu também tenho contribuído e ainda tenho muito a contribuir com relação a isso. No próximo bloco, vamos falar sobre o núcleo que vai auxiliar magistrados na decisão de processos relacionados à saúde. Voltamos já. As demandas envolvendo o direito à saúde são responsáveis por grande parte dos processos que correm na Justiça. Para garantir os direitos dos cidadãos e o cumprimento das disposições legais, o Poder Judiciário cearense está implantando o NAT, Núcleo de Apoio Técnico. A juíza Elga Medved, titular do 22º Juizado Especial Cível e Criminal de Fortaleza, está à frente do projeto e traz mais informações. Seja bem-vinda. Obrigada. Doutora Elga, o NAT foi criado com qual objetivo e qual a importância para o Poder Judiciário? Em uma audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal de número 4, convocada pelo então presidente Gilmar Mendes, em 2009 foi chamado vários profissionais na área de saúde. Por quê? Porque estava realmente havendo muita demanda relacionada ao direito de saúde. Então, nessa audiência pública, foi chamada a atenção do Poder Judiciário para a questão da judicialização da saúde. Foi constatado que as ações de demanda de saúde, elas evoluem de uma forma drástica todo ano. Segundo pesquisa recente, em 2014, foram propostas na Justiça 250 mil ações relacionadas a direito de saúde. Já no meio de 2015, nós já estávamos contando com 400 mil ações relacionadas a direito de saúde. Então, tendo esse clamor da Justiça, houve a recomendação 31 do CNJ para que os tribunais fizessem termos de cooperação com outros entes federativos para que a gente pudesse ter acesso aos profissionais de saúde e eles, nas demandas judiciais, nos dessem pareceres técnicos, né? Até para que o juiz pudesse formar esse juízo de valor nessas ações relacionadas à saúde. E é muito importante porque, assim, essa orientação vindo, né, do NAT, dos núcleos de apoio técnico, ele vai qualificar essa ação judicial e essa sentença, né, para que o juiz ele não dê sentença meramente emocional. E quais são os profissionais envolvidos? Os profissionais envolvidos são de 3 grupos, né, da área médica, no caso. Nós temos também profissionais farmacêuticos e também nutricionistas. Nós temos milhares de ações na Justiça envolvendo procedimentos, envolvendo fármacos, né, e uso de leite, no caso dos nutricionistas. Então, a gente precisa desse parecer até para a gente fundamentar melhor a decisão. Como vai funcionar o NAT no Ceará e qual será a área de atuação? Nós estamos em negociação com a criação do NAT para atender a saúde pública. Então, inicialmente, esse NAT ele entraria, né, ele ajudaria, auxiliaria o juiz da Fazenda Pública. E o nosso objetivo é atingir todos os juízes, né, juízes da Fazenda Pública, os juízes das varas cíveis e os juizados especiais, né, porque essas demandas de saúde, elas estão nessas 3 áreas. Doutora Elga, haverá algum custo para o Poder Judiciário e para os entes colaboradores? Nós estávamos pensando em fazer o NAT pelo sistema eletrônico. Primeiro porque ele atenderia de uma forma mais rápida. Como seria? O juiz, utilizando o seu e-mail funcional, ele solicitaria um parecer, faria uma pergunta relacionada ao processo que chegou em sua mesa, né? E ele mandaria nessa pergunta todos os pareceres médicos que estão dentro do processo. Nós podemos fazer convênio com os 3 entes federativos, o município, através da sua Secretaria Municipal de Saúde, através do Estado, Secretaria Estadual de Saúde e com algum hospital federal. Então, esses profissionais vão ser cedidos por essas
por essas entidades. E eles vão trabalhar no sistema de compensação de horas. Quer dizer, não vai haver para a entidade que está cedendo o profissional nenhum custo a mais. Já tem definido em quanto tempo os especialistas devem se manifestar sobre os questionamentos realizados pela Justiça? As questões mais simples, que não existe complexidade, ele poderia fazer um parecer chamado de nota rápida, né? E esse parecer ele tem que ser feito em 3 dias. E no caso de ser uma demanda de um problema mais específico, de algo mais complexo, o que ele poderia, esse parecer, ele tem um nome chamado de nota técnica, que ele vai ter que fazer todo um levantamento, né, de livros médicos, de casos, de custo do procedimento, muito mais elaborado esse parecer. E para isso, ele teria um prazo de 5 dias. A senhora conheceu a atuação de outros núcleos. Como tem sido a experiência nos demais estados? O estado do Rio Grande do Norte é muito bom a atuação do NAT. Tem um estado que eu acho que é o mais vitorioso nesse sentido, que é o de Minas Gerais. É muito importante, a atuação do NAT é muito relevante para a atuação dos juízes. Essas notas técnicas, essas respostas rápidas, elas foram colocadas no site do CNJ. Então o CNJ hoje ele tem uma preocupação muito grande nas demandas de saúde. Então um juiz que está em Fortaleza, ele pode consultar um site do CNJ e ele consultar todas as notas técnicas e as respostas rápidas que já foram dadas em determinado caso, para determinado medicamento, para determinado procedimento. E a grande maioria dessas notas técnicas e respostas rápidas vem do estado de Minas Gerais. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta para falar sobre o núcleo que vai apoiar magistrados na decisão de processos relacionados à saúde. Antes, vamos conhecer a história de outro servidor que faz o Judiciário. O professor Flávio Gonçalves é exemplo de profissional dedicado e vocacionado para o trabalho. Ele é servidor da Justiça desde 1993 e acompanhou a evolução do órgão ao longo dos anos. Naquela época, não havia ainda as chamadas secretarias de vara. Havia escrivanias, cartórios, né? Cartórios que eram liderados, dirigidos pelos escrivães. Eu vivenciei, ao longo dessa trajetória aqui no Poder Judiciário Estadual, todo um conjunto de transformações que foram verdadeiramente revolucionárias. Ninguém imaginava que pudesse surgir um sistema, por exemplo, como o de secretarias de vara, que foi tão importante para organizar o acervo processual, para deixar o juiz mais informado sobre como os processos estão tramitando. Então foi uma mudança muito significativa. Outra mudança também muito significativa que eu vivenciei aqui, desde 93 para cá, foi a informatização. Atualmente, Flávio Gonçalves exerce a função de assessor pedagógico da Escola Superior da Magistratura do Ceará, mas não para por aí. Ele é professor universitário e profícuo produtor acadêmico. Tem mestrado em Direito e Filosofia e doutorado em Educação. O professor foi coautor de diversos livros e também organiza a revista Temes, periódico científico da SMEC. Para ele, é uma satisfação poder utilizar a vocação acadêmica no trabalho. Eu sou um professor e pesquisador, é essencialmente isso, né? Então, o fato de encontrar uma unidade do Poder Judiciário que pudesse abrigar, né, alguém cujas habilidades não são exatamente as habilidades técnicas, vamos dizer assim, as habilidades burocráticas, né, foi muito importante para mim. O servidor fala com orgulho da homenagem que recebeu do Poder Judiciário em reconhecimento aos serviços prestados. É um privilégio poder servir à comunidade, servir aos meus colegas servidores e aos juízes, né, aqui na Escola da Magistratura. E poder servir e ver ainda o seu trabalho ser reconhecido é uma bênção, né? É o que de melhor alguém pode esperar. Então eu tive a grata satisfação de receber essa medalha Júlio Carlos de Miranda Bezerra, que foi o fundador da nossa escola, o desembargador Júlio Carlos. A medalha recebe o nome dele. Essa medalha só veio me ajudar ainda mais a me dedicar à escola, a desenvolver as atividades com mais afinco, com mais prestígio. Ninguém faz isso para receber uma medalha, mas quando se recebe, se fica muito mais feliz e satisfeito.
Estamos de volta para falar sobre o Núcleo de Apoio Técnico que vai auxiliar magistrados na decisão de processos relacionados à saúde. Nossa entrevistada é a juíza Elga Medved, que está à frente da iniciativa. Doutora Elga, como tem sido a atuação do CNJ com relação à judicialização da saúde no país? A atuação do CNJ tem sido extremamente positiva. A gente tem que lembrar que o CNJ é a segunda corte mais importante do país da justiça. E nessa função, né, ele tem se tornado o maior orientador do Poder Judiciário nas demandas relacionadas à saúde. Então, ele editou várias recomendações aos tribunais. Essas recomendações, tanto a 31 como a 36, de manifesta importância. Resolução 107, que criou o Fórum Nacional e os comitês executivos de saúde do Estado. Nos estados, em cada estado hoje tem um comitê executivo de saúde para que seja estudado a sua demanda, né, essas entidades. E ele tem um site maravilhoso de pesquisa, né, que pode fornecer ao juiz muitos elementos nas decisões relacionadas à saúde. Também faz anualmente a jornada de saúde no Brasil. E nessa jornada são retirados vários enunciados. E esses enunciados eles orientam todos os operadores de direito, tanto na saúde pública como na saúde suplementar e no biodireito. Existe um monitoramento das ações judiciais envolvendo questões de saúde? Existe. Hoje, o principal objetivo do Fórum Nacional, criado pela Resolução 107 do CNJ, é exatamente monitorar. O Poder Judiciário tem que saber por que essa demanda está crescendo. Qual é a maior solicitação? É medicamento? De onde está surgindo tanta demanda? Então tem que haver esse monitoramento, até para a gente tem que saber essa estatística, até para a gente saber como atuar. E hoje o Fórum Nacional, que foi criado pela Resolução 107, visa exatamente isso. Quais os maiores desafios do Poder Judiciário na resolução de conflitos envolvendo a saúde pública? Antes de 88, o direito à saúde pública no Brasil estava atrelado ao atributo do trabalho. Só quem tinha acesso à saúde pública é quem era trabalhador com carteira assinada. E se você não fosse trabalhador, você não poderia ser atendido pela saúde pública, pelo Estado. Então você teria como escapatória as Santas Casas de Misericórdia. Com o advento da Constituição de 88, ela mudou isso. Ela disse assim, olha, para você ter acesso à saúde pública, você não precisa ser trabalhador, você só precisa ser cidadão. Agora, o grande desafio, somos 200 milhões de brasileiros e o orçamento que não comporta, muitas vezes, esses desafios que a saúde nos coloca. Por quê? Porque a saúde hoje, pelo avanço tecnológico que ela tem, cada vez mais vai ficando mais cara. Antigamente, você poderia fazer uma cirurgia pelo sistema aberto. Você pode fazer hoje pelo sistema laparoscópico. E você pode fazer também a cirurgia pela robótica. Quanto melhor a tecnologia, maior o custo. O que as pessoas querem? As melhores tecnologias. O que as pessoas querem? Os melhores medicamentos. Mas qual é o grande empecilho hoje? É o orçamento. Esse desafio que tem o ente federativo, o judiciário também tem que observar. Nós temos que ter um critério racional, nós temos que ter um critério científico para deferimento de liminares. Se nós não tivermos esse apego, né, esse cuidado, esse zelo na hora das decisões, muitas vezes a gente pode, na judicialização, estar desorganizando todo o sistema público. Determinados medicamentos são fornecidos pela União, determinados medicamentos são fornecidos pelo Estado, determinados medicamentos são fornecidos pelo município. E nas decisões judiciais, quando a gente defere liminares, é interessante que o Estado juiz, observe qual é o ente federativo que é o responsável pelo pagamento desse medicamento, pela distribuição desse medicamento. Nós temos a RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, em que existe essa repartiçãozinha de competências, né? Então, é feito um estudo técnico pela Conitec e os melhores medicamentos, os medicamentos com mais evidência científica, são disponibilizados pelo SUS. E você tem acesso a todos, né? Os componentes básicos, os componentes de uso especializados, os estratégicos, os insumos e os medicamentos de uso hospitalares. E tem vários enunciados do CNJ também relacionados à saúde pública que tem que ser de observância obrigatória do magistrado. Os mais importantes eu posso citar que antes de deferimento de medidas liminares, é interessante e conveniente que você escute o gestor público. Ele pode dizer,
Excelência, não sou eu, esse ente federativo, que tem a obrigação de dar esse medicamento. Ele pode dizer que aquele medicamento não tem o registro na Anvisa, que ele é um medicamento de uso experimental, que aquele tratamento ele é um tratamento alternativo. Então, esse gestor, é interessante que você escute o gestor antes, até para ele dizer que ele já tem o medicamento, porque muitas partes eles ingressam na justiça sem nem ter uma solicitação administrativa prévia. Então, é muito interessante que o juiz veja e escute o gestor antes de deferir as medidas. E quanto às ações envolvendo a saúde suplementar, quais são os maiores impasses? Muitos casos relacionados a contratos não regulamentados e muitos procedimentos solicitados fora do rol da ANS. Hoje nós contamos com 53 milhões de usuários de plano de saúde, nós temos 7 milhões de contratos não regulamentados, com limitação de internação em UTI, com limitação de medicamento para câncer. Esses contratos não regulamentados, eles pagam em média a metade no valor de um contrato regulamentado. E segundo a ADIM 1931, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes, esse contrato feito antes da lei é um contrato e ele é um ato jurídico perfeito. Só que muitas dessas cláusulas contratuais, dos contratos não regulamentados, elas são leoninas e elas podem ser revistas com base no Código de Defesa do Consumidor. Agora, você não pode tratar os dois consumidores, um consumidor que paga metade de um plano de saúde como deveria pagar, ele tem o mesmo direito de outro consumidor. O contrato não regulamentado, ele tem vários casos que ele tem que ser aplicado. Quando não fere o direito à vida diretamente. Por exemplo, se o contrato não regulamentado, ele determina que a parte tenha direito a 10 sessões de fisioterapia, que essa limitação ela não tem no contrato regulamentado, o juiz tem que observar. Existe todo o incentivo da ANS para que esses contratos não regulamentados passem a ser regulamentados. Ele precisa incidir apenas 20,59%. Então, assim, para um contrato que paga apenas praticamente a metade de um contrato regulamentado, ele vai ter um ganho. Então, a lei dos planos de saúde, ela tem vários requisitos, é uma lei muito boa. Para você ter uma ideia, ela prescreve o transplante de córnea, ela prescreve transplante de medula óssea, transplante de rim. Você tem direito, nos planos regulamentados, à acupuntura, você tem direito a nutricionista, você tem direito ilimitado a consultas médicas. No caso de medicamentos neoplásicos, você tem direito, inclusive, de uso domiciliar. Então, sim, você tem direito a UTI indeterminado. E essa lei dos planos de saúde, eu posso dizer que ela anda de mão dadas com o Código de Defesa do Consumidor. Doutora Elga, e quais os desafios da senhora enquanto coordenadora do Comitê Executivo de Saúde no Ceará? O nosso maior desafio é sentar, chamar todos para uma conversa, para um diálogo, para que a gente tente fazer com que um se coloque no lugar do outro. Você pode chamar todas as entidades, secretarias municipais de saúde, representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Ministério Público Federal, Defensoria, imprensa, representantes dos planos de saúde. A gente pode sentar e tentar um diálogo, que a gente possa tentar diminuir também essa demanda. A gente se conhecendo, a gente pode entender o outro e fazer acordos, e mutirões. Mas eu acho que o primeiro passo é esse, é a gente tentar se reunir para a gente conseguir se conhecer e entender os problemas de cada um em cada setor. Eu conversei com a juíza Elga Medved, titular do 22º Juizado Especial de Fortaleza. Obrigada pela presença. Obrigada. Nosso personagem deste mês do quadro Além da Toga é o juiz Matheus Pereira Júnior. O magistrado dedica o tempo livre à prática do triatlon. Natação, ciclismo, corrida. Quando as 3 modalidades esportivas são disputadas em um único evento, chamamos de triatlon. No Ceará, o dia 17 de outubro foi marcado pela realização da etapa Pé 100 do Circuito Nacional de Triatlon. Entre os 382 atletas participantes que concorreram em 42 categorias, estava o juiz Matheus Pereira Júnior.
Foram 750 metros de natação, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. O magistrado, de 36 anos, é titular da comarca de Missão Velha, na região do Cariri, e desde 2013 passou a intensificar os treinos de cada modalidade para participar de competições. Ele conta que faz treinamento funcional 2 vezes por semana, às terças e quintas. Às quartas, o tempo livre é para nadar e correr. Já aos sábados, a natação é acompanhada do ciclismo. O treino das 3 modalidades ocorre aos domingos. Eu sempre gostei de fazer esportes. Eu gostava de correr desde a época do colégio, da faculdade. Eu gostava de pedalar. Desde 2007 eu pedalo com frequência e também gostava de fazer natação. Então, nos últimos 2 anos, lá em Juazeiro do Norte, o Instituto Federal ele promoveu 2 provas de mini triatlon, das quais eu participei, e quando terminou a última eu decidi que era o esporte que eu gostaria de fazer para sempre. Os benefícios do esporte no dia a dia são muitos. Só este ano o juiz revela que emagreceu 7 quilos, mas é o sentimento de superação que o estimula a continuar. Ele também conta com 2 grandes motivações: a esposa Marília Falcione e o filho Pedro Henrique, de apenas 10 meses. A família é tudo. Quando você chega na faixa e vê seu filho, vê sua esposa ali lhe aguardando, você sabe que aquele momento ali vai se repetir muitas vezes, não é? É uma motivação para a esposa, é uma motivação para o filho. Eu já sonho em ver o meu filho comigo treinando. Claro que vai ser da vontade dele, se ele quiser participar e tal, mas muita coisa boa vem à cabeça quando a gente termina e vê a família ali aguardando na linha de chegada. Desistir não faz parte do vocabulário do juiz. Ele só pensa em superar novos desafios e compara a conclusão das provas de triatlon à rotina no Poder Judiciário. O nosso trabalho é muito desafiador. O primeiro deles, em vencer a demanda, que é grande. Então, quando você conclui uma prova, você olha, sou capaz de superar todos esses desafios que todos os dias vêm à minha frente, seja no trabalho, enfim. O triatlon e o esporte, ele ensina isso, né? Ensina que você pode melhorar, que há muito para melhorar e que você pode vencer aquilo que for colocado na sua frente. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Você pode saber mais notícias sobre o Poder Judiciário no site www.tjce.jus.br. Acesse também o nosso Facebook, TJCE Oficial. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.